as a blue shoots up. Galera, para essa questão aqui, ele forneceu um texto, né? Ele contou uma historinha, mas eu vou direto no enunciado, tá? A crisólita é um silicato de ferro e magnésio que tem fórmula geral, então tem essa fórmula geral aqui, ó, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, cujas colorações variam de amarelo ao verde, possui teor de ferro de 10 a 30%, sendo utilizada na fabricação de refratários e em joalheria. Dados os valores de energia de ionização em kJ por mol para o magnésio e para o silício. Então, além da fórmula geral da crisólita, ele fornece para o magnésio duas energias de ionização. Então, ele dá a primeira energia de ionização para o magnésio, que é de 738 kJ, certo? E ele dá uma segunda energia de ionização, que é de 1450 kJ. Bom, para o silício, ele dá uma primeira energia de ionização, que fica em 786 kJ, e uma segunda energia de ionização, que fica em 1580 kJ, certo? Então, são dois dados que o problema também está fornecendo. Bom, gente, então, de acordo com as informações acima, assinale a ou as proposições corretas. O silício possui 2 elétrons na camada de valência. Galera, o silício, ele é encontrado na família 4A. O que acontece nesse caso? As famílias A, elas possuem os elementos representativos. Então, nesse caso, a família, ou seja, 4A, equivale ao número de elétrons na camada de valência. Então, se o silício ele pertence à família 4A, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Assim como, por exemplo, o nitrogênio, que está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. O carbono, que também está na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente. O único que não vai fechar é o hélio, que está na família 8A e não tem 8 elétrons na camada de valência. Então, o silício não possui 2 elétrons na camada de valência e sim 4 elétrons na camada de valência. Então, essa primeira, ela é falsa. Na 2, ele diz assim: os valores de energia de ionização sugerem que é mais fácil remover o segundo elétron do magnésio do que do silício. Galera, notem que a segunda energia de ionização do magnésio é de 1450 kJ. E a segunda energia de ionização do silício é de 1580 kJ. Logo, eu preciso fornecer uma quantidade de energia menor para o magnésio para retirar o seu segundo elétron, em relação ao silício, que eu preciso fornecer uma energia maior. Portanto, se eu preciso fornecer uma menor energia para o magnésio, logo é mais fácil remover o segundo elétron do magnésio em relação ao silício. Então, a afirmativa 2, ela é verdadeira. A afirmativa 04. Na tabela periódica, a primeira energia de ionização, ela cresce de baixo para cima nos períodos. Então, olha só, se vocês pegarem a tabela periódica e vocês imaginarem os períodos, tá? O que acontece? No primeiro período, eu tenho uma camada eletrônica, tá? Eu tenho uma camada eletrônica. No segundo período, eu tenho 2 camadas eletrônicas. Terceiro período, 3 camadas eletrônicas. No quarto período, 4 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente até o sétimo período, certo? Então, novamente, na tabela periódica,
a primeira energia de ionização, ela cresce de baixo para cima nos períodos. Então, ela cresce de baixo para cima. Por que essa afirmativa ela é verdadeira? Já vou adiantando para vocês que ela é verdadeira. Conforme nós vamos subindo nos períodos, o número de camadas vai diminuindo. Sendo assim, o raio vai diminuindo. Então, o último elétron ele fica muito próximo do núcleo. Então, a atração núcleo-elétron fica muito grande. Então, para retirar o elétron da eletrosfera, conforme o número de camadas vai diminuindo, vai ficando cada vez mais difícil. Ficando cada vez mais difícil, eu preciso aumentar a energia de ionização para retirar esses elétrons conforme nós vamos subindo nesses períodos. Então, como eu falei, a 4 é verdadeira. Afirmativa 08. A energia de ionização refere-se à quantidade de energia necessária para remover um elétron de átomo, íon ou molécula. Peraí. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado isolado e gasoso, certo? Então, isso não vale para a molécula. Então, a 8 é falsa. A 16, ela diz o seguinte: átomos de magnésio apresentam configuração eletrônica igual à do íon silício mais 4. Gente, vamos lá. O número atômico do silício, se vocês buscarem na tabela periódica, é 14, certo? E o número atômico do magnésio, se vocês buscarem na tabela periódica, é 12. No estado fundamental, o número atômico é igual ao número de elétrons. Logo, no estado fundamental, o silício ele tem 14 elétrons. E no estado fundamental, o magnésio tem 12 elétrons. Se eu digo que o silício ele tem carga mais 4, significa que ele está doando, que ele está perdendo 4 elétrons. E de 14, ele vai a 10 elétrons. Se o silício agora ele fica com 10 elétrons e o magnésio continua com 12 elétrons, a configuração eletrônica não será a mesma, porque o número de elétrons não será o mesmo. Então, voltando na 16, os átomos de magnésio apresentam configuração eletrônica igual ao íon silício mais 4. Não, eles não apresentam a mesma configuração eletrônica. Por quê? Porque o número de elétrons é diferente, 10 e 12, ok? Na 32, ele diz o seguinte, na 32, ele diz o seguinte: na estrutura da crisólita, os átomos de ferro apresentam estado de oxidação ou NOx mais 3. Gente, voltando um pouquinho aqui, ó. Voltando na estrutura geral da crisólita, tá? Eu tenho o magnésio, eu tenho o ferro, eu tenho o silício e eu tenho o oxigênio. O que acontece é que como o magnésio e o ferro, eles se comportam como cátion, tá? Eles se comportam como cátion. A parte do silício e do oxigênio, ela vai ter comportamento de ânion no final das contas. Nós já vimos, né, na afirmativa 16, que ele diz que o silício tem carga mais 4, tem carga mais 4. Então, notem um detalhe. O oxigênio, ele tem carga menos 2. Se ele está dizendo que o silício tem carga mais 4, o que acontece aqui? 4 vezes menos 2 é menos 8. Com mais 4 do silício, esse íon, ele vai ter uma carga, ou esse ânion, melhor falando, ele vai ter uma carga de menos 4. Então, toda essa parte aqui, ó, que envolve o silício e o oxigênio, tem carga de mais 4. Lembrem-se que o magnésio é um elemento da família 2A
e que ele tem carga fixa mais 2. Então, para que eu consiga zerar essa molécula, menos 4 com mais 2, a carga do ferro obrigatoriamente tem que fechar mais 2. Então, quando ele diz que o estado de oxidação do ferro na crisólita é mais 3, é falso, tá? A carga do ferro na crisólita é mais 2. Bom, para fechar, na 64, ele diz o seguinte: nos silicatos alcalinos, tais como o de sódio, o ânion silicato consiste de um átomo de silício ligado diretamente a 4 átomos de oxigênio. Então, o que acontece aqui, ó? O silício, ele está na família 4A. Silício, ele está na família 4A. Ele está se ligando a 4 oxigênios, certo? Ele está se ligando a 4 oxigênios. Lembrem-se que o oxigênio está na família 6A. Tá? O oxigênio, ele está na família 6A. E aí, o que vai acontecer aqui? Aqui nós teremos uma mistura de ligação iônica, tá? Com ligação covalente. Então, o silício, ele tem 4 elétrons, com mais um aqui do oxigênio, 5. Com mais um do outro oxigênio, 6. Com mais um do outro oxigênio, 7. E com mais um do outro oxigênio, 8. Então, o silício está estável. Agora, cada oxigênio está com 7 elétrons na camada de valência. Como nós temos aqui, ó, 4 sódios, o sódio vai fazer ligação iônica em relação aos oxigênios. Então, eu tenho um sódio aqui, doando um elétron para esse oxigênio, um sódio aqui, doando um elétron para esse oxigênio, o terceiro sódio aqui, doando um elétron para esse oxigênio, e o último sódio aqui, doando um elétron para esse oxigênio, certo? Então, só para vocês entenderem como é que vai funcionar essa estrutura. Então, voltando na afirmativa, nos silicatos alcalinos, tais como, silicato de sódio, o ânion silicato consiste de um átomo de silício ligado diretamente a 4 átomos de oxigênio. Isto é verdadeiro, certo? O silício está ligado a 4 átomos de oxigênio. Ok, gente? Então, até a próxima questão. Dá um like se você gostou da resolução.